aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, que dia ontem, hein? Eu sei que vocês estão querendo saber do Cássio Nunes e do Lula. A gente vai ter que comentar sobre esse assunto hoje, mas mais importante do que o voto do Cássio em si é o julgamento como um todo. A âmbito aí de julgamentos, punições, vamos falar do senhor João Dória, que foi condenado pela justiça. Enquanto isso, Bolsonaro inocentado. Não tinha como ser diferente, né? Ambos estão nas posições que merecem. E ainda sobre o Dória, gente, uma parte do PSDB, inclusive uma parte da cúpula do PSDB, está tentando escantear o Dória devido aí às crises que ele vem gerando. Quem também vem sendo um pouquinho escanteado é o Mourão, mostrar pra vocês, ficou de fora de uma reunião ontem, Bolsonaro não o convidou. Ainda de Bolsonaro, vamos comentar sobre a questão da pauta do meio ambiente, algumas coisas acontecendo, e falando em pautas, vamos comentar também sobre o legislativo, coisas interessantes, vamos falar da CCJ, uma nova lei aí, porque estão tentando fazer com que você seja demitido caso você se recuse a ser imunizado. Vamos também falar, ainda no âmbito da questão de Bolsonaro, foi inocentado, tem tudo a ver com o TSE, vamos acabar falando das redes sociais, CPMI das fake news, tem mais o que pra falar? Gente, tem tanta coisa pra falar hoje, que a gente vai conversar, na verdade, falando uma coisinha mais descontraída, só pra falar uma coisa que rolou nas redes ontem o tempo todo. Eu quero só mostrar aqui pra vocês um trecho do áudio pra quem não viu, mas a Joyce parece que... ela disse que fez uma bariátrica, mas parece que ficou meio lelé da cabeça. Ontem no Pânico, ela afirmou categoricamente que ela será presidente. Eu quero só mostrar aqui, porque, cara, isso foi tão inacreditável que não é possível. Isso aqui o povo brasileiro tem que ouvir pra dar risada junto comigo. Então vejam só. Presida, você pensa nisso assim? É uma longo prazo na tua carreira. Síndico, vereador, você gostaria de ser presidente? Não, eu vou ser presidente. Vai demorar, mas eu vou ser presidente. Não tem nem o que mostrar, gente. É coisa de 10 segundos. Cara, no Pânico ontem, ela foi pra lá pra criticar o Guedes, criticar da reforma que o Guedes fez, e o Samidana falou, é melhor do que nada, hein? A reforma dele tributária já tá começando a caminhar. Foi lá pra reclamar da autonomia do Banco Central, na verdade falar que vocês têm que agradecer o Maia está sendo injustiçado, diversas coisas. O pessoal falou várias coisas, falou do futuro político dela, falou que ela não se elege nem pra vereadora, e ela, não sei o que, porque eu tenho planos e tal, vou ser presidente. Foi um assunto aí, conseguiu o que ela queria, que era ganhar uns holofotes, mas acho que foi um holofote muito bom, né? Realmente a Joyce tá numa campanha, sabe, rumo ao fundo do poço. E o interessante ontem dessa entrevista, a minha parte mais interessante, foi ver o Emílio, sabe, pontuando algumas coisas interessantes. Falar, pô, a gente sabia, a gente tava vendo que o Rodrigo Maia estava atrapalhando o jogo. A gente tava vendo, pô, o Ioiô lá, cara, travando tudo. E vocês sabem, o Pânico é um programa que é assistido principalmente pela galera assim mais jovem, sabe? Então, gostei do que vi ontem. Gostei aí da defesa que o pessoal fez. Só que, vamos começar aqui, né? A gente tá falando de coisas polêmicas, engraçadas. E uma coisa que a gente vai começar falando do Dória, gente. O Dória. Antes de falar da condenação dele, que tem tudo a ver com as movimentações que ele vem fazendo recentemente, como ele vem utilizando o seu grupo, né, de empresários, o LEAD. Olha só o que está acontecendo. Vocês viram aí que o Dória está fazendo articulações, está tentando expulsar o Aécio Neves, quer trazer o Rodrigo Maia para perto, está querendo também trazer o Mandetta, convidou o Rodrigo Garcia, que é o vice-governador, para também se filiar ao PSDB. E aí tivemos essa matéria aqui ontem da CNN Brasil. João Dória articula comandar o PSDB para poder viabilizar sua candidatura à presidência da República em 2022. A Patrícia diz, né? A sede de poder é capaz de cegar e levar a cometer os mais grosseiros erros. Ele está querendo transformar a agremiação político-partidária em uma empresa individual com um único sócio, o Dória. Ele quer ser o dono do PSDB. E olha só, a matéria já começa falando que o Dória estava reunido com algumas pessoas. Cauê Macris, tá para sair, né? Vai ser o ex-presidente da Câmara dos Deputados de São Paulo, deputados estaduais, Antônio Baçaí, Bruno Araújo, que é o atual presidente do PSDB, e quem estava nessa reunião, que eu sempre falo para vocês, está ali grifado, Marco Vignoli. Gente, o Marco Vignoli é o cara que o Dória elegeu, sabe, colocou lá para ser o seu principal articulador, o seu testa de ferro, lida com os prefeitos, coloca pressão para tentar trazer os prefeitos para dentro do PSDB, trava a verba para forçar o cara a mudar de partido.
E mais do que isso, o Vignoli está sendo responsável por uma renovação no PSDB. Se vocês colocarem Marco Vignoli, renovação PSDB, do Google, vocês vão achar inúmeras matérias sobre o assunto. Ele tem papel fundamental, foi bastante ativo, sabe, no convite, nessa migração que o Alexandre Frota fez para o PSDB. Então vejam, todos esses grandes eventos, reuniões, o Dória traz lá, junto com ele, o Marco Vignoli. Sabe aquele país vermelho que o Dória ama, lá dos seus chefes? Sabe quem estava lá com o Dória? O Vignoli. Sempre o Vignoli. Quando você vê o Vignoli, cara, tenha certeza, o Dória tá planejando algo grande. Mas vejam só, a matéria fala mais coisas. Como o mandato de Araújo no comando da legenda termina em maio, a ideia do Dória é controlar o partido para poder viabilizar sua candidatura à presidência da República. Quer ser candidato a todo custo. Para a CNN, né, o Dória negou que ele tenha feito diretamente essa sugestão, mas admitiu que 2 de seus aliados, o Cauê Marques e o Embaçaí, levantaram a proposta. Eu nunca falei isso. Quem falou isso foram os deputados Cauê Marques e Embaçaí. Será? Será que o Dória nunca botou uma pressãozinha para o pessoal fazer? Dória está tentando a todo custo ser o dono do PSDB. Dória também disse que defende a expulsão do Aécio Neves. Isso deu uma confusão, o Aécio postou uma mensagem, mostrar para vocês logo menos, fala uma coisa, ele termina de uma forma bem interessante a questão do Dória. E fala o seguinte, que essa operação que o Dória fez, esse jantar, não teve boa repercussão interna. Em especial, a defesa da expulsão do Aécio e a tentativa de comandar o partido. O PSDB é um partido que foi construído sendo democrático. E olha só esse final. Na sua avaliação, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, tem amplo apoio para ser candidato a presidente pelo PSDB também. Tem gente aí que está aparecendo no cenário que também tem espaço na legenda. Parece que o Dória não está competindo sozinho. Antes de falar da questão do Aécio, quero mostrar umas coisas interessantes do Eduardo Leite, que parece aí que vai ser o nome que realmente o PSDB vai abraçar. Vejam só. O Caio Junqueira, que é da CNN, ele fez uma postagem no Twitter que a Anitta compartilhou. Vou ler primeiro o que ele disse. Ele fala o seguinte: falamos na CNN Brasil que o Dória tentou uma atacada para assumir o PSDB, afastar Aécio e levar o partido para a oposição. O Dória quer fazer a todo custo que seja. Somos oposição a Bolsonaro, oposição radical, igual o PSOL. É o que o Dória está tentando fazer. O movimento, porém, acabou por fortalecer o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, adversário interno do Dória para 2022. E a Anitta fala o seguinte, ó, vocês precisam acreditar mais em mim. Ela falou isso, eu dei uma olhada e ela postou outra coisa que foi bem interessante. Peraí, cadê? Olha só, tá mostrando a matéria, depois eu mostro que a Anitta postou, acho que tá logo aqui depois, isso mesmo. Você viu. Em conversas com aliados nessa terça, Eduardo Leite deixou claro que não aceitará passivamente que o governador paulista e rival interno na disputa pela candidatura do Planalto em 2022 tome o partido. Não vou aceitar de braços cruzados. E aí eu fui ver o que a Anitta postou. É uma postagem dela que ela fez no ano passado, lá para dezembro. E ela trazia uma matéria. O texto que ela tinha colocado na época foi o seguinte, ó. O pessoal do resto do país não deve entender por que motivos batemos tanto na tecla de atenção ao governador do estado, Eduardo Leite. O motivo que ele está sendo preparado por FHC para a presidência da República. Agora, óbvio que não. Mas depois do Dória, vocês podem ter certeza que o nome é esse. Talvez ele não seja para 2022. Talvez ele nem queira ser, porque ele vai ver, cara, não tem chance nenhuma de derrotar Bolsonaro. É melhor tentar uma reeleição aqui no estado, um cargo de deputado, senador, continuar dentro da política. Mas é um nome aí que o PSDB vem trabalhando com muito amor, carinho e atenção, Carol. E você vê, ó. Fala, né, como esse pessoal tem um amor especial pelo Eduardo Leite, principalmente o FHC, e diz, ó, o primeiro sinal de alerta entre os tucanos surgiu de uma entrevista do presidente nacional, o Bruno Araújo, em que colocava o Eduardo Leite ao lado do Dória. Já começa ali mostrando, ó, presta atenção no Leite. Depois diz que, historicamente rachado, o tucanato nunca engoliu a guinada direita que Dória impôs ao partido. Por isso, acumularam os apoios à ideia de que Leite pode ser um nome viável e merece ser mantido como alternativa de longo prazo. Ou seja, o Eduardo Leite seria mais um social-democrata raiz, tá? Mais esquerdinha para valer, mais progressista do que o próprio Dória.
O Dória ele não tem ideologia, né? A ideologia do Dória é o Dória. A ideologia do Dória é o Dória. Sabe? É ele, depois ele, depois ele, depois ele de novo. E aí você vê, né? Quem conversou com ele, fala, conversei com o Eduardo Leite, blá blá, quem diz isso era o Fernando Henrique Cardoso. E nessa matéria ainda falava que, ó, apesar da diferença de 54 anos entre ambos, existe uma relação forte com o Fernando Henrique Cardoso, porque já em 88, o Fernando Henrique visitava Pelotas, que foi inclusive uma cidade que o Eduardo Leite se elegeu como prefeito, mas em 88 o pai dele foi candidato, o FHC estava lá tentar prestar apoio, o pai dele na época não se elegeu. Então essa ligação familiar já tem o quê? Mais de 30 anos. Leite não desprezou as ligações históricas. Recém-possado como governador, chegou ao gabinete de FHC no centro de São Paulo no dia 28 de janeiro de 2019. Tomou posse, já foi lá pedir a bênção. E termina falando, ó, o ex-presidente, hoje fora do dia a dia partidário, não é o único entusiasta do paulista, do gaúcho. O ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, que em 2018 apoiou a candidatura do Partido Novo, mas nunca se distanciou dos tucanos, é um dos que elogiam o governador. Armínio Fraga, amigão do Luciano Huck, toda essa patotinha. Então, um nome aí que vem surgindo e que nos próximos anos, né, com certeza vai estar aí criando confusão no cenário político. E aí o Aécio, cara, não gostou, né? Peraí, que história é essa? Vai me tirar do partido? Me tirar? Quem é você, Dória? E essa briga aí eu tô adorando. Vocês estão... O que é que vocês acham de uma briga? Aécio versus Dória. É ganha-ganha, né? É ganha-ganha pro nosso lado. Briguem mais que tá pouco. Aí você vê, o Aécio Neves rompe o silêncio no grupo de WhatsApp da bancada do PSDB na Câmara. Soltaram aí, né? Os comentáriozinhos. Vamos ver o que foi que o Aécio falou. Se o senhor João Dória, por estratégia eleitoral, quer vestir um novo figurino oposicionista para tentar apagar a lembrança de que se apropriou do nome de Bolsonaro para vencer as eleições em São Paulo através do inesquecível Bolso Dória, que o faça, sem utilizar indevidamente de forma oportunista outros membros do partido. Não tem como esquecer, né? Você percebe que o Aécio já coloca, ó, o Dória é um traidor, o Dória não é um cara de palavra. Já tá mandando um recado, né, pros amigos. Criar um conflito artificial dentro do PSDB para alimentar na imprensa projetos pessoais cada vez menos críveis. Alimentar na imprensa. O Dória tá fazendo o que esse ano? Aumentou em 69% os gastos com propaganda, aumentou os gastos com a TV Cultura. A imprensa amiga tá vindo junta, né? O Dória já tá aí na Isto É o tempo todo, foi capa. Não recentemente, né? Mas foi eleito brasileiro do ano de 2019, se não me engano 2018, 2016, quase 3 vezes pela Isto É. Vai vendo. Aí você vê, ó, Aécio ainda disse lamentar profundamente que esteja faltando ao governador de São Paulo a temperança e a humildade para compreender aquilo que sabemos desde a fundação do partido, que o PSDB não tem dono e que a vontade de um jamais se sobreporá à vontade da maioria. Dória, não vai, tá mandando um recado, ó. Briga tá ficando boa. O deputado mineiro também afirmou que o PSDB tem uma longa tradição democrática, construída muito antes da sua chegada ao partido e que não será sufocada por arroubos autoritários de quem quer que seja. Olha só, chamou o Dória de autoritário. Autoritário. A bola tá pingando, mas ontem o pessoal não quis falar muito disso, tava muito preocupado com Cássio. A bola tava pingando pra gente pegar, né? Falar, Dória, autoritário, ó, você tá chamando. Dá uma infladinha nessa briga. E ainda fala o seguinte, que o destempero do governador se deve, na verdade, à sua fracassada tentativa de se apropriar do partido, como ficou explicitado no jantar promovido por ele ontem, que tinha como objetivo afastar o atual presidente Bruno Araújo para que ele próprio assumisse a presidência do PSDB. E mais, olha o final da matéria, que é o chave que a gente vem falando tantos dias, parece que o Aécio está nos ouvindo. Política não se faz com arroubos pela imprensa e nem se assume a ações sucessivas de um marketing. Dória é apenas um marqueteiro que está governando com a imprensa ao lado. Basicamente isso. Só com a imprensa. Marketing, lobby, marketing, lobby, marketing, lobby. O cara só faz isso. É primeiro ele, segundo ele, terceiro ele. E o Aécio deu dele aí.
Dentro do próprio partido, a coisa tá crescendo. Eu falando pra vocês, o Dória, ele tem um problema já com o Alckmin. O Dória traiu o Alckmin uma vez. Depois que o Dória traiu o Alckmin, o Dória também já traiu os paulistanos, porque lembra que ele falou que ele seria prefeito? No meio da prefeitura ele larga pra ser governador. Ele trai Bolsonaro. Ele trai todo mundo que um dia, né, ele estendeu a mão pra ele. Esse é o senhor João Dória. E aí, o Dória não precisou nem se defender, gente, do Aécio. Nem se defender, porque ele tem o seu cão de guarda. Sabe quem é? Marco Vignoli. O PSDB também está rachado. Diz que o deputado Aécio Neves é rafeio. Vejam só. O presidente do partido em São Paulo, Marco Vignoli, entrou na guerra de notinhas para rebater Aécio Neves e defender o João Dória. O deputado Aécio Neves é rafeio nas afirmações sobre o governador. A longa tradição democrática do PSDB permite que todos tenham as suas opiniões respeitadas. E depois sai tratando, né, o Dória daquele jeito, criticando o Aécio, soltando assim umas indiretazinhas, falando que nós vamos fazer frente ao governo Bolsonaro. Esse é o Marco Vignoli. E é por isso que eu sempre bato na tecla. Gente, é muito importante prestar atenção nas movimentações desse cara. Ele só faz o que o Dória manda. Só faz o que o Dória manda. Somente só. Se lembra daquele episódio que teve ano passado, que o pessoal pichou São Paulo, xingando o Bolsonaro e fugiu num Celtinha vermelho? Esse Celtinha já teve no Polo dos Bandeirantes e se encontrou, sabe com quem? Com o Marco Vignoli. O governo de São Paulo estava para promover obras na Baixada Santista. Fez lá uma palestrinha para os empresários. Sabe quais empresários? A palestra foi para o Grupo LIDE, o grupo do Dória. Sabe quem estava lá para fazer, divulgar isso daí por parte do governo? O Marco Vignoli. Estou falando para vocês, é peça fundamental no plano político do João Dória. Presta atenção nesse cara. E aí, vou mostrar aqui outro áudio aqui de uns 30 segundos da Jovem Pan, porque quando eu falo, não tem um peso, né? Bom assim quando é um jornalista da Jovem Pan. Isso aqui, inclusive, é o Mark Souza, aquele que frequenta a casa do Sérgio Moro, quase um afilhado. O Sérgio Moro estava aí na apresentação de TCC dele e tudo mais. Mas vejam só. Cadê? E mais, o Dória tem fama no PSDB de não cumprir acordo. E isso é muito ruim na questão interna do partido. O que o Dória quer nesse momento? Ele quer montar o partido para ele. Convidou lá o Maia, deu para o Maia a missão de reorganizar o centro, convidou o Mandetta. Então, o Dória quer que o PSDB vire aí a central dos desiludidos com o governo, né? E mais... Tá vendo aí, né? Maia tentando a todo custo e já tá ficando conhecido como... Cadê, rapaz? Espera aí. Pronto. Eu tava dando play no vídeo do Salles que a gente passou ontem. Então vocês estão vendo aí, dentro do próprio partido, o cara é tido como um mentiroso. Mentiroso no próprio partido. E, gente, essa semana eu fiquei sabendo disso. Eu não sei quando foi que aconteceu. Mas o Dória aí, o Dória meio que pediu, sabe, apoio pros empresários. Sabe aquele assim, criar dificuldade para vender facilidade? Ele queria que os empresários apoiassem a questão lá da reforma de um museu. A obra, quem tá fazendo é o governo federal, vocês estão vendo, o Dória tá tentando levar os créditos e tudo. O que eu fiquei sabendo é que tem muito empresário, não só esse pessoal, vários empresários em São Paulo que às vezes até estende a mão pro Dória, mas por trás dá risada, sabe? Vai para não ter confusão, pro Dória não vir encher o saco do pessoal. Dória, pessoal, tá queimado com muita gente. Gente, a pesquisa de ontem... Você lembra daquela pesquisa da XP que teve ontem? Que falava que Moro vencia e Bolsonaro? Gente, o único que não vence Bolsonaro nas pesquisas é o Dória. O único que não vence é o Dória. Lula vence, Haddad vence com 99% de chances, Ciro Gomes vence, só quem não vence é o Dória. E o PSDB já notou isso. E, sabe, com tudo que o Dória fez, as vacinas e tudo... A popularidade do Dória não sobe, só cai. O Dória é o político com a maior taxa de rejeição no país. Esse é o João Dória. Mas tudo bem. E vejam só. Dória foi condenado ontem. O STJ rejeitou o recurso do Dória, né? E manteve a condenação por ato de improbidade administrativa. Então vejam só. A segunda turma rejeitou, sabe? A defesa que o Dória colocou contra a decisão do TJ, que proibiu de usar a marca SP Cidade Limpa.
programa de zeladoria urbana na capital. Os ministros entenderam que, no caso específico, não caberia reanálise de provas mediante recurso especial. Não estamos debatendo ação por improbidade administrativa, apenas um incidente processual de imposição de multa, disse lá um dos ministros. Dória foi condenado em uma ação de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público de São Paulo sob a alegação de que o uso do slogan poderia ser configurado como promoção pessoal às custas do erário. O Dória fez isso enquanto prefeito, está fazendo agora enquanto governador, fazendo lá propagandas, coisas, selinho, banners, tudo lá para tentar fazer marketing pessoal à custa do seu dinheiro. Isso aqui é para mostrar que a justiça pode pegar o Dória. Basta não, né? É necessário, não só basta, existe sempre um grande esforço, mas é necessário que nossos deputados, sabe, sejam extremamente atuantes. Toda e qualquer oportunidade, vai lá, cara. O Dória tá dando oportunidade, nem motivo, quase todos os dias. Esse é o João Tranca-Rua Agripino Dória. E enquanto o Dória foi condenado, o Bolsonaro foi inocentado de uma coisa bem interessante. O julgamento do TSE que via aí a possibilidade da cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. E ele não foi inocentado assim num 4-3, 5-2, 6-1, foi 7-0. O 7-0, sabe, não engoliu redondo, sabe? Não desceu redondo na garganta do Barroso, porque eu acho que se tivesse assim um 3-3, era capaz de Barroso ter colocado um quarto voto, mas já tava 6-0, aí Barroso, fazer o quê, né? Não vou ser o único, já pensou? Barroso ser o único que pediu a cassação de Bolsonaro? Ia ficar feio pra ele, mas tudo bem. A Bia Kicis vem falar o seguinte, que o TSE acaba de julgar por 7-0. Totalmente improcedente os pedidos de cassação da chapa Jair Bolsonaro-Mourão por disparos de fake news nas eleições. O Carlos diz, foi 7-0. Só que ele fala o seguinte, tenho certeza que se as redes estivessem nas mãos de outros daquela época, o resultado seria propositalmente diferente. Deus é maior. Sabe o que ele está falando? Não vou dar os nomes, mas se lembra que tinham pessoas que queriam ajudar Bolsonaro, sabe? No marketing, cedendo casas para reuniões, fazendo vídeos, sabe? Pessoas que estavam ajudando ele a articular um partido, tudo. Um até, né? Chegou a ser ministro. Não tá mais entre nós, nesse planeta. Já imaginou se Bolsonaro abandonasse? Não vou fazer aqui minhas lives, sabe? Com celular, toda improvisada. Não, vamos fazer aqui do jeito que é. Imagina o que já não poderia ter acontecido, né? Imagina. O pessoal falou, não, Bolsonaro vai ganhar, vamos fazer aqui. Já iam fazer umas maracutaiazinhas, em silêncio. Bolsonaro era eleito, passava um tempinho, epa, peraí, Bolsonaro, eita. Aí o cara veio, Bolsonaro, desculpa, né? Eu fiz sem querer, me desculpa. Eu não sabia que eu não podia fazer o que eu fiz. Por isso que eu digo, sempre desconfie de quem fala assim, não, Bolsonaro tem que se afastar de seus filhos. Presta bastante atenção nisso. Sabe, só que o interessante disso, é a respeito do que essa ação se tratava. Sabe de que ação se tratava? A gente vai chegar lá. Mas só falar do Barroso, né? O TSE não é ator político. Aqui não se trava a terceiro turno. Interessante essa fala dele. E a Lisa até teve uma sacada que foi uma das coisas que eu até pensei na hora. Ele disse o seguinte, o golpe tá aí, cai quem quer. O TSE rejeitou a ação do PDT porque não se provou nada. Se fosse esse o pensamento do iluministro, essa ação era nantimorta. Tentaram desgastar ao máximo o governo. Podia ter acabado desde o início, mas tá aí, né? Tentando pagar de bonitão. E ela diz, se o TSE não é um autor político, sabe? Se não é um autor político, por que tem tanto medo, sabe? Do voto auditável? Se não é autor político, se não tem que ter essa voz nada, isso é uma coisa decidida pelo Congresso, por que então tá tão preocupada, né? Por quê? Não faz muito sentido, né? Mas o Barroso a gente não espera muita coisa. Mas vocês estão vendo aí. Foi o último a votar. Ainda falo, após 6 votos, aí o Barroso beleza. Podia ter acabado desde o início com a ação. Fala, não tem nenhuma base, mas tudo bem. E aí, pessoal?
antes de entrar no mérito desse julgamento, só para falar aqui, né? Esse sorrisinho aqui. Olha o sorrisinho. Sabe a questão lá que o governo tinha feito um decreto para zerar a alíquota de importação de defesa pessoal, objetos para defesa pessoal? Falaram que não, derrubaram. A AGU recorreu e agora caiu, sabe na mão de quem? Do Barroso. E o que foi que ele fez? Pediu vistas da DPF que discute imposto zero na importação de armas. Até agora, apenas Fachin voltou. Com a vista de Barroso, isso daí continua sendo tributado pelo imposto federal. Olha que sorrisinho, né? Tá feliz, contente, sorridente. Vai pedir vistas por quanto tempo? Quanto tempo? Eu tô aí junto com o Atalaia, né? Barroso vai sentar em cima desse processo, cara, e pra mim vai ficar desse jeito aí. Não acho que vai andar muito pra frente, não. E o interessante foi isso daqui que eu tô falando, o mérito da questão na qual o Bolsonaro foi inocentado. E diz, ó, é gritante a ausência de provas contra Bolsonaro, diz advogado de rangue no TSE. Admar Gonzalez defendeu o arquivamento de 2 ações apresentadas pelo PDT para cassar o mandato de Jair Bolsonaro. E você vê, ó, o advogado e ex-ministro do TSE defendeu o arquivamento de 2 ações apresentadas pelo PDT. Pediu desde o início. E diz, ó, é gritante a ausência de provas. O partido teria tomado conhecimento pelo jornal Folha de São Paulo. Não tomaram nem o cuidado de juntar a matéria jornalística. Limitou-se a reproduzir as acusações genéricas do periódico. Sabe que matéria é essa? Aquela da Patrícia Campos Melo, que falava lá das mensagens, o impulsionamento pago, né, de mensagem de WhatsApp. Olha só, o Hans River falou lá, né, pô, a gente não fez nada, o Hans estava certo. O Hans estava certo, uma barrigada monstra, ficou por isso mesmo. Ela fez um livro sobre o tema, Felipe Neto divulgou na época, todo mundo divulgou na época. E aí? Não tinha nada. Tinha nada. Não tinha nenhuma base. Tirou de onde? Da cabeça dela. Tirou da cabeça dela e foi até agora. E agora? E agora? Vai fazer o quê? Pô, isso aí, cara. Denunciação caluniosa ela fez, no final das contas. Não tinha prova de nada. Só fez gerar... Olha o desgaste que foi feito ao longo de todos esses anos. Mais de ano essa ação rolando. No julgamento, os ministros também vão analisar o pedido para quebrar sigilo bancário e fiscal do empresário para instruir as ações. Que teve a questão do Luciano Hang. Isso aí eu não sei em que pé terminou. Cara, tá aí. 7-0. 7-0. Não tinha nenhuma base. Nenhuma. E aí, já que a gente tá falando da questão, né? Impulsionamento, que tá... É sempre a perseguição. A base bolsonarista, o gabinete do ódio, qualquer coisa que esse pessoal chame. E aí a CPM das fake news ainda não teve, sabe, os seus trabalhos encerrados, mas tem uma notícia aqui que o antagonista tenta desmerecer, mas notícia boa. Quando o pessoal do PSL foi suspenso, a Joyce chega lá como líder do partido, ela removeu todos os bolsonaristas da CPMI, pra gente não ter direito à defesa, tem ninguém pra nos defender. E o antagonista fez uma matéria, né, querendo criticar, falando o seguinte, que o PSL indicou 3 investigados no inquérito das fake news que tramitam no STF para compor a CPMI das fake news. Felipe Barros, Carlos Jordi e a Bia Kicis. E aí o Felipe fala o seguinte, ó, amigo, o inquérito é ilegal, inconstitucional, arbitrário e ditatorial. Inclusive, esse inquérito serviu para censurar vocês, né? Mas não, tá de boa. Quantos bolsonaristas vale tudo? Quem defendeu vocês à época, inclusive, fomos nós. A direita, gente, é conhecida por isso. Pela defesa intransigente da verdade. Sabe? A base como nós criamos as coisas, sabe? Criamos a civilização ocidental foi com base nisso, sabe? Fazer o certo. Fazer o certo. O pessoal defendeu o antagonista. E é assim que o antagonista trata, né? O antagonista é igual Sérgio Moro, não tem nenhum apreço pela verdade. Não à toa se amam. E a matéria ainda fala que indicou os investigados, todo mundo vai, né? No início do ano passado, o partido indicou a tropa de choque bolsonarista para a comissão que investiga a divulgação de notícias falsas. Entretanto, no final do ano, esses parlamentares foram afastados do colegiado quando a ala bivarista voltou a tomar conta da sigla.
Além destes parlamentares, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, também vai integrar a CPMI conforme planilha, o qual o antagonista teve acesso. Os trabalhos da comissão ainda não têm data para retorno. Eu espero que não tenha. Essa CPMI tem que acabar. Acaba, arquiva. Já deu o que tinha que dar, não acharam nada. É só para gerar desgaste. É só para gerar desgaste. Mas tudo bem, né? E aí, olha só. Nossos deputados estão se movimentando. Principalmente na questão das redes. Teve uma mulher que colocou um vídeo do Dória. Lá, isso aqui semana foi em Campo Grande. Foi esse vídeo, foi em Campo Grande, certeza. Tinha um outdoor, ela falou, cara, e aí, quem tá pagando por isso aqui? Quem tá pagando por isso? E o vídeo foi removido das plataformas de streaming. E aí o Felipe fala, ó, mais um abuso. E ele já tomou ação, ó, enviou uma série de perguntas sobre os critérios reais usados na ação e o porquê de tanta parcialidade ao lidar com diferentes lados políticos. Colocando pressão, colocando pressão. Eu sinto que em breve a gente vai ter alguma pequena vitória, sabe? Mas é pequenininha, mas eu acho que vai ter. Nossos deputados estão se movimentando nessa situação. Outra movimentação do Felipe, achei muito boa. Isso aqui, pô, isso aqui é um absurdo. Isso daqui é um absurdo. Eu entendo o que a Folha de São Paulo faz. Eu entendo o que a Globo faz. Que o antagonista faz. Agora, o site institucional do STF, cara, eu não sei se você gosta, se você desgosta do Oswaldo Eustáquio, agora uma coisa não dá pra gente negar, tá até aqui, ó. Ele é um jornalista, carteirinha da FENAGE, validade, ó, tá válida ainda até 8 de maio, cara é jornalista, expedição desde 94, 20 de abril de 94, olha lá, RG e o registro, tá ali embaixo, tudo bonitinho, função, jornalista profissional, mas o site do STF coloca aqui, ministro concede prisão domiciliar a blogueiro investigado por atos antidemocráticos. Blogueiro? O cara é jornalista. Ninguém quer tratar com o mínimo de respeito. Eu falei, Barros, olha só, assim como os jornalões que desprezam jornalistas não alinhados, né, à esquerda, oposição, progressismo, o site do STF resolveu tratar o Oswaldo Eustáquio pejorativamente como blogueiro, embora ele tenha até registro na FENAGE como jornalista profissional. Encaminhei ofício ao ministro Luiz Fux, presidente do STF, para que responda que critério usou quando decidiu negar ao Oswaldo o reconhecimento de sua profissão nos textos que o tribunal divulga. Inclusive, quando ele foi preso pela primeira vez, o Oswaldo, ainda no passado, primeira de todas, que estava lá, estava viajando, nos autos, quando você pega lá, bota lá não sei quem, vírgula, a idade, vírgula, a profissão, eles não colocaram a profissão. Eles colocam isso com todas as pessoas que são presas no Brasil. Não tinha profissão. Colocou, né? Vejam só, o STF ia falar, estamos mandando prender um jornalista? Não ia, né? Não ia. E o Felipe Barros está bem atuante nessa questão. Eu tô com fé que a gente vai ter alguma resposta disso daí de forma não breve, mas no futuro próximo. E aí falando de, a gente, nesse mesmo âmbito, né, de pessoas que se negam a falar a verdade, chamar as coisas como elas devem ser chamadas, vocês veem, não podemos falar que o que está acontecendo agora, sabe, veio do país lá chefiado pelos chefes do Dória, País Vermelho. Se você falar, meu amigo, você está sendo preconceituoso, você está sendo isso, você está sendo aquilo outro. Não pode associar os problemas ao país. Mas, você vê, ó, que a Suíça registra primeiro caso de variante brasileira. Não pode falar do país. Agora, a variante brasileira, aí pode. Reclamada do aí pode. A cepa da Inglaterra, aí também pode. Só não pode falar daquele país. É a mídia, né? É igual com o Oswaldo. Não pode chamar pelo nome que merece. Não pode chamar pelo nome que merece. Tem que usar do poder da narrativa. E aí, falando dessa questão, já entrando aqui um pouco na pandemia, a gente fala de Bolsonaro, fala da questão dele com o Mourão, fala da Câmara, até pra gente chegar no fim na questão do STF, foi o final do dia de ontem. Isso aqui é preocupante, porque o Ministério Público do Trabalho diz o seguinte, que recusar se imunizar pode gerar demissão por justa causa. Vejam só, se você não quiser ser imunizado, seu patrão pode lhe demitir. O funcionário que se recusar
pode ser demitido por justa causa. É o que sugere o Ministério Público do Trabalho. O órgão elaborou um guia interno de modo a orientar a atuação dos procuradores. Porém, a cartilha será disponibilizada a empresários no site do Ministério Público do Trabalho. A orientação é para que as empresas conscientizem os trabalhadores e negociem com eles, mas o entendimento é que a recusa individual e injustificada da imunização não pode pôr em risco a saúde dos demais. Peraí, se o cara se imunizou, como é que esse aqui que não se imunizou vai gerar problemas pro cara? Gente, a pessoa tá imunizada. Então você tá falando... Se ele tá imunizado, funcionou, então ele não tá mais em risco. Por que o outro coleguinha também tem que se imunizar? Se você que tá tão preocupado com a sua saúde já está imunizado, é porque a imunização não funciona? É cara ou coroa do Dória? Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Mas é como o pessoal que tá tratando as coisas, né? Tudo bem. Aí você vê, graças a Deus, nossos deputados estão começando a se movimentar. Continua. Não vou dizer que eles pararam de atuar nas redes e agora estão fazendo política, porque continuam fazendo ambas as coisas. Por mim, faz as ambas. Agora, nunca pode deixar fazer é isso daqui. Isso é o papel fundamental e principal, salutar, que nossos deputados precisam ter. É isso que eu acho que é o que eu espero. Eu acho que a maioria de vocês também espera isso, que é o seguinte, ó. Os bolsonaristas apresentaram um projeto de lei que proíbe o empregador de exigir que o trabalhador seja imunizado para fins de admissão, emprego ou manutenção do vínculo empregatício. Ou seja, não é só assim, se você não toma, você vai ser demitido. Você não vou te contratar porque você não é imunizado. Não, a gente vai criar uma lei. Nem para contratar, nem para demitir, nem para ficar no emprego. Não esquece isso. Esse é o tipo de atuação que precisa acontecer. E agora é trabalhar para isso daí ser posto em votação e conseguir aprovação, né? E a Zambelli fez um resuminho. Fala o seguinte, ó. Não há no ordenamento jurídico pátrio, em matéria trabalhista, qualquer previsão legal que considere falta grave a recusa à imunização contra a doença. De modo que uma dispensa por justa causa, embasada neste motivo, seria completamente ilegal. A possibilidade ainda fere o artigo 15 do Código Civil. Não é admissível que o exercício do direito de não querer submeter-se ao produto venha causar ainda mais desemprego, desespero e fome ao país. Há 5 dias protocolamos o PL 149/2021, que veda a demissão por justa causa do funcionário que optar. Ela assim, artigo 15 do Código Civil. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Aí, tá na Constituição. E, gente, ontem eu vi um comentário, que lendo isso aqui agora, eu relembrei, era pra eu ter colocado aqui no vídeo hoje. O cara falou o seguinte, esse cenário que a gente vive hoje, tem a participação e culpa do Dória, seus amigos, todo esse pessoal, mas nada disso teria acontecido se não fosse pela anuência do Poder Judiciário. Procuradores, promotores, juízes. Não precisa mais agora ficar trabalhando presencialmente, trabalha em casa, não recebe mais advogado, chato, sabe? Faz ali, ganha o dele garantido, gordão, gordo. Não tá nem aí. O Poder Judiciário foi um dos principais responsáveis em colocar o nosso país do jeito que tá agora. Ninguém pode esquecer disso. E aí, para vocês verem, coisa no Brasil tá começando a avançar. Mal Rodrigo Maia perdeu e as coisas estão realmente começando a se encaminhar. A Zambelli nos informa que a Câmara aprovou por 366 votos a 109 a urgência para a votação do projeto de lei que dá autonomia ao Banco Central, que vai ser votado hoje. Hoje, pessoal, já é uma pauta que o Maia travou todo o ano passado e agora vai. Agora vai. Passou. Meu Deus. Inacreditável. Ela diz, parabéns a todos que participaram dessa primeira vitória. Hoje, gente. Outra coisa boa. Peraí. Quer dizer que... Você bota essa matéria que diz que o que é Carol Conká, sabe, é perto da Bia. Você fala, coisa boa. O que é que tem de bom isso daqui? Calma, calma. Só pra mostrar. A mídia tá aí a todo custo tentando fazer uma destruição da reputação da Bia Kicis. Tá tentando. E como eu falei pra vocês,
eu tenho fortes motivos para acreditar que a Bia vai assumir a CCJ. Falei no Telegram, acho que já falei aqui em vídeo, só não falei no Telegram, tenho certeza que falei. E aí, essa matéria antagonista ontem, olha só, esfria movimento contrário a Bia Kicis na CCJ. Aquela resistência, tá baixando a temperatura, Bia submergiu, ficou de boa, não tá postando muita coisa nas redes, fazendo reunião com os políticos, fazendo política. Tem motivos fortes para acreditar que a Bia leva a CCJ. E o texto da matéria diz, ó, ao longo dos últimos dias, esfriaram os motivos contrários à confirmação, ao antagonista, né? Censora Bia Kicis para comandar a CCJ. Líderes do Centrão já admitem que, sem uma interferência direta do Lira, no caso, provavelmente ela tende a ser confirmada como presidente colegiado. Nem vai precisar do apoio do Lira. Aos deputados, Lira vem afirmando que não vai interferir na CCJ e que esse é um problema do PSL. Mas, conforme adiantou o antagonista, o caso somente será resolvido na semana após o Carnaval. Então tem que esperar um pouquinho. Mas o cenário é interessante. Pessoal, o cenário macro do Brasil é interessante. Outra coisa boa, comissão de orçamento. Falei para vocês, estamos ainda sem orçamento. A comissão vai ser instalada hoje, quarta-feira. Tá andando, finalmente. O que o Maia não fez em meses, estão fazendo agora em menos de 2 semanas. Que bom, nosso país precisa avançar. E outra coisa, pra você ver, ó, o Elmar Nascimento, que era do DEM, que ia aí tocar, não vai mais, falou que tava mal de saúde. Eu acho que ele, fez um acordo. Possivelmente agora vai ser um deputado aliado que vai chefiar aí a comissão. Só progresso. Espero que seja bem alinhado com os interesses do governo, principalmente do Guedes e de todo mundo. E aí, pessoal, estamos falando, né? Já que falei que o Elmar não vai, quem também não vai é o Mourão. Ontem, o Mourão não foi convidado, não foi chamado. Falou aí na reunião, a mídia foi lá falar com ele. Falou, não sei o que, mas se eu não fui é porque não tem importância. Sabe? Deu uma paz, deu uma amenizada. Mourão aí deu muita bola fora e Bolsonaro deixou ele de fora. Você vê, ó. Bolsonaro exclui Mourão de reunião com ministros. E qual foi a justificativa, né? O presidente Bolsonaro excluiu o Mourão. E aí, aparentemente, né? O mesmo já tinha ocorrido na semana passada. Segundo a matéria do jornal O Globo, auxiliares da presidência afirmam que Bolsonaro está descontente com o general e acredita que o vice tem usado de informações dos encontros no Conselho de Governo para contestar e repercutir algumas posições do presidente em entrevistas para a imprensa. Ah, vá! Mourão, tá jogando contra. Bolsonaro. Tu acha? Será que Mourão tá fazendo isso? Tudo que Mourão fez nas últimas 3 semanas. Foi 2, 3 semanas atrás, né? Que o Mourão deu um show que foi bonito. Aí você vê, a insatisfação de Bolsonaro teria aumentado após o vazamento de mensagens escritas pelo assessor de Mourão. Se lembra? O assessor lá falando de impeachment, de coisa. Mourão, né? Mourão tem que baixar a bolinha dele. Tá de fora aí das reuniões ministerial. Pra você ver, né, galera? Não adianta. E pra você ver como a vida de Bolsonaro é difícil, cara. Nem o vice-presidente, sabe? Realmente tá lá pra ajudar. Tá naquela, não pode demitir. Ainda tem que tentar manter até uma relação ok. Mas fala, Mourão, na boa, reunião de hoje, vamos ficar quieto, vamos ficar aqui, né? Porque às vezes eu falo uma coisa, cara, aí vem vazamento pra imprensa e fica nessa. E aí, falando de vazamentos, parece que não é só o Mourão que gosta de vazar, e a gente sabe disso. Tem um pessoal igual, adora dar com a língua nos dentes. E aí o Gadelha diz, ó, bastidores da reunião ministerial de hoje. Em reunião, Bolsonaro cobra solução para bancar novo auxílio emergencial. A Anitta diz, né? Ministro dando uma de X9 pra CNN, de novo, pro Igor Gadelha, sempre ele. Viu? Onde foi que erramos? Mas tudo bem, aí você vê, né? Em reunião, Bolsonaro fala um monte de coisa. Ele quer, falando pro pessoal, ver a questão do auxílio emergencial, redução dos combustíveis, são os principais assuntos. Ficou acordado aí que possivelmente vão tentar ver se consegue fazer que o auxílio seja no valor de R$200, vai ter uma redução. Quer que o pessoal do governo trabalhe para encontrar ou uma forma de achar dinheiro ou uma forma de reduzir os gastos do governo para sobrar dinheiro. Tem que achar alguma forma aí para... Bolsonaro quer que ache alguma forma. Incluindo a questão do combustível.
Bolsonaro também pediu que os ministros reforcem seus discursos os impactos que as medidas de fechamento da economia adotadas por governadores, sabe, estão causando para o país, desemprego, inflação, entre outros. Isso aqui é muito importante. Bolsonaro não pode ser o único que luta pelo povo, os ministros têm que participar ativamente disso. E aí você vê, ainda no encontro, Bolsonaro cobrou que seus auxiliares encontrem compensações financeiras para viabilizar uma redução da carga tributária sobre os combustíveis. O Guedes falou que isso aí deve sair rápido, tem a ideia aí que seria uma redução do PIS/COFINS e um projeto para mudar a questão de como vai ser cobrado o ICMS. Tá tudo aí fazendo, e o Pazuello também estava lá, tentou acalmar o pessoal, da vacina, falou, gente, todos os países do mundo estão passando por problemas, e comparado ao G20, cara, a gente também vai ser vacinado. Então, relaxem, fiquem de boa, que tudo vai dar certo. E aí, no dia de ontem também, Bolsonaro participou da agenda do meio ambiente juntamente com o Ricardo Salles. Você vê, ó, alguns países se aproveitam politicamente dos problemas da nossa Amazônia. Ele foi no lançamento do projeto Adote um Parque, ideia do Ministério do Meio Ambiente, para falar, tu tá reclamando da Amazônia? Então, de boa, dá um dinheiro aí, parceiro. Dá um dinheiro aí que a gente vai cuidar do parque. Dá um dinheiro aí. E deixa com a gente. Vamos fazer tudo aí. E tava lá. E Bolsonaro se aproveitou, né, para dar umas alfinetadinhas, principalmente no Macron. Sem citar diretamente a França, Bolsonaro disse na terça-feira: quando ocorre algum problema na Amazônia, a maioria dos países entende, mas alguns tentam se aproveitar politicamente da situação. A declaração foi dada no lançamento do programa Adote um Parque, iniciativa do Ministério do Meio Ambiente que busca interessados em investir em parques inicialmente na região amazônica. No discurso, o presidente fez referência ao território da Guiana Francesa, destacando que o Brasil e a França são vizinhos e não tem razão para se distanciarem. Ele lembrou também a vastidão da Amazônia, dizendo que ela é maior que a Amazônia, que a Europa Ocidental. A Amazônia é maior que o continente. É uma parte do continente, né? A Europa Ocidental. Aí o pessoal tem um país desse tamanho aqui, sabe? Desse tamanho. E quer dar pitaco, não sabe. Se você der o mapa e falar, ó, me aponta a Amazônia, não sabe nem onde é. Sabe nem onde é. Conversa com o pessoal aqui. Ah, a Amazônia, você quer... Eu pergunto assim, a primeira pergunta que eu gosto de fazer pro pessoal daqui, da Austrália. A Amazônia tá pegando fogo. Aí eu pergunto assim, qual Amazônia? A Amazônia. Não, eu falei, qual, pô? A brasileira ou de outros países? Aí o cara olha assim, ó. Eu falei, tu não sabe que tem Amazônia nos países? Aí fica assim, né? Eu falei, cara, na boa, não fala do meu país, não. Sabe? Tu não sabe como é que funciona as coisas. Não fala do meu país, não. Na boa, pra tu não falar besteira. Tu só tá vendo o que a mídia fala. A ideia que o pessoal de fora tem é o Brasil. O Brasil não tem a mínima ideia como funcionam as coisas aqui no Brasil. Não tem a mínima ideia. Bolsonaro destacou que, embora não tenha vários problemas, o Brasil ainda é a nação que mais preserva o meio ambiente. E é isso mesmo. Gente, se vocês olharem, a Europa, a floresta natural, né? A mata nativa, tiraram tudo, não tem mais. Agora querem vir adaptar com o nosso país. Piada, né? A gente sabe o que eles realmente querem na questão da Amazônia. E você vê como essa pauta vai ser problemática nos próximos 2 anos. Já tem um grupo aí de esquerda querendo criar uma CPI da Amazônia, mas sabe onde? Nos Estados Unidos. Não vai ser aqui no Congresso, não vai ser no Senado, nos Estados Unidos. E a Carol diz, cara, e onde é que fica a soberania do Brasil com isso daí? Cara, isso é uma piada. Não precisa nem ler isso daí. É só pra vocês verem. E um comportamento similar, né? Uma coisa similar, movimentação similar aqui do Greenpeace, ó. Além de ir na contramão do mundo, que precisa de ações urgentes para enfrentar a crise climática, o dinheiro de arrecadação que está sendo isentado da indústria suja poderia ser empregado para acelerar a transição energética aqui no Brasil. Renatinha diz, né? É difícil ver esse dinheiro público, né, minha filha? É só choro, é só choro, é só choro, é só choro. Mostrando aí, né, que graças a Deus o governo está governando para o povo brasileiro e não para organismos internacionais, empresas globalistas e diversos. O choro é livre. E aí, já chegando aqui quase ao fim desse negócio, pra gente fingir que falar do julgamento de ontem, vejam só. Antagonista se antagonizando. 16 de janeiro, 8 de fevereiro. De um lado, Bolsonaro no fim da fila do Biden. Dia 8. Estados Unidos querem fortalecer laços econômicos com o Brasil, diz porta-voz da Casa Branca. Ué. Aqui é só um prelúdio, né? Porque a gente vai começar falando antagonista. Não tem como falar do julgamento, você fala do antagonista. É a barrigada atrás de barrigada. É só
a tentativa de criar o caos. É só a tentativa de criar o caos. Então chegamos, né? Ontem foi o dia. E o antagonista, meu amigo, sei lá, acho que os grupos de notícias soltaram 2 matérias, às vezes umas 3 matérias sobre o tema. Agora, o antagonista é daquele jeito, né? O antagonista, Ave Maria, parece que ontem, o negócio foi tão pegado pro antagonista que o Mário Sabino escreveu um texto. O cara que não trabalha, o famoso preguiçoso, né? Carregado, escreveu um texto. Você vê, né? De tão necessário que foi o dia de ontem. Daqui a pouco, a segunda turma do STF julgará a decisão de Lewandowski que deu a Lula acesso às mensagens roubadas da Lava Jato. E aí, né? Foram várias. Prender corrupto é totalitarismo. É muito amor por Sérgio Moro e pela Lava Jato. Gilmar sobre as mensagens roubadas. É o futuro da Procuradoria-Geral que está em jogo. Ao contestar acesso de Lula às mensagens roubadas da Lava Jato, o advogado dos procuradores de Curitiba, Marcelo, argumentou que além de ilícitas, elas também são provas imprestáveis. As mensagens não tem nada de importante, não tem nada. Perseguição política pela Lava Jato é teoria conspiratória. Lava Jato chama de teoria conspiratória a acusação que perseguiu políticos. Advogado de Deltan fala a mesma coisa. Não tem qualquer conotação política, partidária ideológica, sabe, as mensagens roubadas, não tem nada. Com o voto de Cássio, a segunda turma garantiu aos advogados o acesso às mensagens. STJ salva Flávio, STF salva Lula. Deltan fala em farsa e diz que mensagens não apontam inocência de réus ou prática de crimes pelas autoridades. Só isso daí. Aí tá. O roubo foi formalmente institucionalizado no Brasil. É só choro. Foi só choro. Tá aí, ó. Com o voto de Carmen Lúcia, segunda turma forma a maioria a favor do acesso de Lula às mensagens. Em primeiro lugar, a gente tem que deixar bem claro sobre o julgamento de ontem. Não tem nem muita coisa a falar isso aqui, gente. Em primeiro lugar, o julgamento de ontem não foi pra falar se o Lula é inocente ou culpado. O julgamento de ontem foi só pra saber se o Lula pode ou não pode ter acesso. O Lula, ele tinha ganhado acesso através do Lewandowski. O grupinho dos lavajatistas recorreu, foi até o Supremo pedir não dê acesso, e eles foram jogar isso daí. Se o Lula podia ou não ter acesso. Foi só isso. Esse foi o julgamento. Eu vi gente lidando com a situação ontem como se o STF falou que o Lula é livre. Que o Lula tá solto, que isso, que aquilo outro. Falei, cara, peraí, a gente vai discutir o assunto, vamos colocar pelo menos, sabe, as coisas como elas devem ser. Tratar o fato como o fato deve ser tratado. Meu amigo, até acontecer tudo é um processo imenso. Aqui não fala se a mensagem é verdadeira, não fala se a mensagem é falsa, não fala se o Moro é suspeito, não fala se Deltan é suspeito. Em primeiro lugar, o julgamento foi esse. Foi isso daí. Segundo lugar, que tem bem de falar. O antagonista foi o principal, conseguiu sentar e dar risada, emplacar a narrativa do Cássio. O Cássio tomou as narrativas. Cássio, 27 anos, isso daí... o fracasso, Bolsonaro é isso, Bolsonaro nos traiu, Bolsonaro tem que acertar na próxima nomeação, é isso mesmo, amigos. E todo mundo falando, tipo assim, vários, inclusive influenciadores, pessoas assim da grande mídia, da direita, falando, que absurdo. Você vê, o pessoal ainda não consegue diferenciar o lavajatismo da Operação Lava Jato. O pessoal acha que isso daqui significa que a Lava Jato não presta. Pessoal, lavajatismo, Lava Jato. Eu sei, aqui no canal, quem é inscrito recorrente já entendeu esse processo. Pelo amor de Deus, tudo que a gente falou. E fala do voto do Cássio. O Cássio, ele fala o seguinte. Olha qual foi o voto dele. Eu consigo até memorizar de cabeça. Ele vai votar junto com o relator Lewandowski, porque ele fala o seguinte. A ação que ele estava julgando foi a ação dos procuradores de Curitiba. Não foi uma ação que o Lula pediu. Não era a ação do Lula ontem. Foi a ação dos procuradores. Os procuradores falaram, a gente não quer que o Lula tenha acesso. E o Cássio falou o seguinte, isso daqui só pode ser recorrido, conforme está na lei, pelo meio que... de quem tiver o direito na questão. O direito que está sendo discutido é o do Lula. E não sei qual é a questão lá, mas ou seria a PGR falar, eu enquanto PGR, o PGR falar, não, isso não pode entrar nesse mérito, ou o próprio Lula. Não teria como os procuradores fazer isso. Então, nesse mérito, ele falou, cara, não tem como. O pedido, como a ação foi feita, não tem como. Fez isso aí, fez só o voto dele. Só o voto dele. Mas o pessoal caiu, matou, pintou e bordou. Eu vi uma matéria ontem,
gente da direita, falando o seguinte, que graças ao Cássio, tudo isso aconteceu. Tá, beleza. Na boa, sim, pessoal. O discurso mais fácil que tinha pra fazer aqui agora era picar o pau no Cássio. Falar, não é isso mesmo, pô, Cássio, decepção. Até Bolsonaro tá decepcionado com ele, blá, blá, blá. Temos que melhorar o segundo. Todo mundo bater palma, mas sair, Cássio, 27 anos, blá, blá, blá. Só chorar. Só que assim, peraí. Deixa eu ver só se a matemática tá funcionando. 3-2, o 3-2 pra qualquer lado que fosse, garantia o lado. Se o Cássio tivesse voltado contra, continuaria sendo 3-2 e a coisa continua do mesmo jeito. O Lula continuaria tendo acesso às mensagens. Ou seja, a pessoa da direita que falou que graças ao Cássio, eu acho que não olhou nenhum placar final. Foi 4-1. Então, ainda assim, com todas as coisas que aconteceram ontem, podendo surfar na onda do Dória, divulgar algumas coisas interessantes com o governo, mostrar a repercussão do TSE, as coisas ligadas sempre nas fake news, movimentações da Câmara, o problema do Brasil é o Cássio. Será? Viram lá todo o processo, como começou, por onde vai, por onde não vai? Eu quero ver quando tiver a suspeição do Moro. Quando tiver esse julgamento da suspeição do Moro, eu quero ver o que o pessoal vai falar, né? Mas vamos chegar lá. E para falar da situação, para mim não tem nem... duas pessoas aqui que resumiram bastante. Felipe Eduardo e o Paulo Figueiredo. O Felipe Eduardo fala o seguinte, ó. A melhor coisa que poderia ser feita para as mensagens do Moro quando era juiz, ajudando a acusação não prejudicar o processo do Lula, era elas não existirem. Mas existem. Antes do Cássio existiu o Moro. Sinto muito. Para quem gosta de empurrar sujeira para debaixo do tapete, não soa bem. Está tudo errado e invertido. Em toda estrutura de poder, em qualquer audiência comum, se vê a acusação sentar ao lado do juiz. O PGR senta ao lado do presidente do STF porque, simbolicamente, o jogo já nasce ruim para a defesa. Comportamento do Moro é consequência disso tudo. A forma como o Moro fez, gente, a gente já viu tudo mais. Sabe, tudo começa errado como o Moro. Moro quis fazer, segundo ele, a coisa certa do jeito errado. A direita não defende isso, a gente defende o certo pelo certo. E a gente está diante aí de um escândalo que é complicadíssimo. Complicadíssimo. É uma tentativa de criação de um Estado policialesco. Vocês estão vendo tudo que o Moro vem tentando criar, uma construção que já vem desde antes do escândalo do Banestado. É todo mundo que o Moro vinha fazendo e tá lá, cara. Você vê como um grupo de procuradores vinha agindo. Até pro Ministério Público, né, rever, sabe, a sua estrutura hierárquica, o funcionamento. Estão até mudando, não vai ter agora mais força-tarefa, CHECO. E o Paulo Figueiredo diz, ó, existe a casa construída na rocha, a verdade, e a casa construída na areia. Veio a tempestade e a casa na areia foi embora. Tiveram a oportunidade de construir a Lava Jato na rocha. Optaram por ignorar o processo legal e construir na areia com jeitinho brasileiro. Vai dar errado. A culpa de tudo isso daqui, gente, é de Sérgio Moro. A culpa de tudo isso que está acontecendo dessa forma é do Moro. Ele não seguiu o processo legal. O Sérgio Moro, ele não seguiu o processo legal e os lavajatistas, os procuradores, seguiram na mesma tomada. A culpa é deles, em primeiro lugar. Era só ter seguido a lei e ter feito o papel deles. Cara, não tem muito o que falar. E a mídia sentou e bordou, sentou e bordou, sentou e bordou. Tanta coisa acontecendo, o cenário bom e o pessoal lá, pronto, o mundo parecia que ia acabar de novo. O mundo não vai acabar, pessoal. Não vai acabar. O Moro ainda veio lá, né? Soltar uma notinha. Nenhuma das mensagens retrata qualquer auto ilegal ou reprovável, blá, blá, blá. Nenhum. Agora, o mais interessante é o seguinte, ele reclama do STF. Como que o Moro ousa reclamar do STF, sendo que o próprio Moro, no dia 2 de junho do ano passado, fala o seguinte, que ninguém sério questiona o poder dela de dar a palavra final. Moro, ninguém questiona seu STF. Ninguém. Você não tem esse direito. O mesmo cara que pediu a divulgação na íntegra da reunião ministerial. Bolsonaro falou, não é a minha interferência, não sou eu que estou interferindo na PF, as minhas falas, pode mostrar todas, as minhas. Mas Moro quis mostrar em todo mundo. Mas não, né? Gente, a culpa de tudo isso é do Moro. E só para fechar isso aqui, eu achei um resumo muito bom, a lógica, foi até uma coisa que a gente já falou em vídeos recentemente. O Novo é financiado pelo Itaú. Itaú é dono da XP. XP faz pesquisa e aponta a queda de Bolsonaro e vitória de Moro. XP tem Luciano Huck de garoto propaganda. Luciano Huck quer Moro ministro. Moro é Lava Jato. Lava Jato é apoiada pelo Novo. O Novo é financiado pelo Itaú. No final das contas, é tudo isso, pessoal.
tudo isso é um joguinho de cartas marcadas. Não se esqueçam quem são os reais culpados por tudo que está acontecendo. E com hoje fico por aqui. Dá aquela grande curtida, aquela grande compartilhada. Se inscreve nas minhas redes e nos vemos amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos e valeu. Fui, pessoal.